Lutécia, cidade de 2.800 habitantes a 50 quilômetros de Marília, no centro-oeste paulista. Fundada por migrantes e imigrantes, Lutécia é filha do café, hoje desposada pelo gado e pela cana. Em 2024, o município celebra os 80 anos de sua emancipação. E são décadas de muita história. Nós vamos conhecer aqui, nas ruas de Lutécia. No último episódio, falamos da presença de imigrantes italianos, portugueses e espanhóis aqui em Lutécia. Mas o que pouca gente sabe é que também tivemos a presença de japoneses. Essa aqui é a rua Kazuo Murakami. Ele nasceu em 1914 no Brasil e foi registrado na Embaixada Japonesa. Em Lutécia, ele foi um conhecido comerciante. Porém, o que pouca gente sabe é que na zona rural de Lutécia, lá no limite de município com Borá e Paraguaçu, existiu uma colônia de imigrantes japoneses que passaram por aqui 100 anos atrás. Estamos falando da Bunka, palavra que significa Associação Cultural em japonês. A comunidade foi formada por japoneses que anteriormente viviam nos Estados Unidos e passaram a sofrer perseguição e racismo. A comunidade deixou o Japão por volta de 1880 e chegou no Brasil apenas em 1924. Além de ter vivido décadas nos Estados Unidos, essa comunidade nipônica tinha uma outra característica peculiar. A maioria de seus membros era cristã, liderados pelo reverendo Mori. O Brasil também possui a maior comunidade de descendentes japoneses fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de brasileiros que têm a origem nipônica. Aqui na Bunka viviam cerca de 200 Nikkeis dos anos 20, mas hoje a colônia não existe mais. Na virada dos anos 30 para os anos 40, o governo de Getúlio Vargas tomou várias medidas para desestruturar as colônias desse tipo espalhadas por todo o Brasil, especialmente quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados. É nessa época que times que se chamavam Palestra Itália são obrigados a mudar de nome, que é o caso do Palmeiras e do Cruzeiro. O fato é que o governo Vargas tinha tendências nacionalistas e essas colônias estrangeiras no país geravam muita preocupação. Uma das medidas tomadas por Getúlio Vargas foi a proibição do ensino de línguas estrangeiras para crianças menores de 14 anos. E mais tarde, foi proibido também que se falasse línguas estrangeiras em locais públicos. Além disso, as escolas dessas colônias estrangeiras eram obrigadas a ter diretores brasileiros. E muitas revistas e publicações internacionais escritas nessas línguas estrangeiras foram proibidas de circular no país. Agora nós vamos voltar para a cidade, que ainda tem muita história para contar. Esse aqui é o novo obelisco de Lutécia e nós vamos contar tudo sobre ele. Obeliscos são monumentos arquitetônicos típicos do Egito Antigo. Lá, eles eram feitos para homenagear os deuses de sua mitologia. Depois dos egípcios, os romanos adotaram esse costume e levaram vários obeliscos para Roma. Isso até hoje gera polêmica. Eram operações de engenharia impressionantes, já que os obeliscos eram esculpidos num único bloco de pedra e viajavam por vários quilômetros por terra e mar até chegar a Roma. Mais tarde, os franceses também levaram o obelisco egípcio para Paris. Até hoje, ele está lá na Place de la Concorde, em Paris, e os egípcios vivem pedindo para que a França devolva o monumento ao Egito. O detalhe é que o obelisco da Place de la Concorde pesa mais de 200 toneladas. Aqui em Lutécia havia um outro obelisco em formato triangular, construído em 2012. Ele foi projetado junto com o portal da cidade, de expressão clássica, ao estilo dos gregos e dos romanos. Porém, esse antigo obelisco triangular não resistiu a uma forte tempestade e caiu.
passou alguns anos no chão, até que fosse erguido esse novo obelisco. No topo do monumento temos 4 dorsos de cavalos que representam beleza e sabedoria e circundam uma Vênus em tamanho real que ostenta uma tocha em alusão à Cidade-Luz. O novo obelisco de Lutécia foi inspirado nesses 4 pilares da Ponte Alexandre III, que fica aqui bem no centro de Paris, atravessa o rio Sena. Foi uma ponte super importante daqui. Essa foi a primeira ponte de Paris a ser construída em vão único. E além da tecnologia que chamou a atenção na época, quando foi construída, já que era nos anos 1900, também tem a questão da sua beleza, bem ao estilo eclético e Art Nouveau da Paris de então. A Ponte Alexandre III foi construída para a Exposição Universal de 1900. E para essa exposição também foi construído o Grand Palais que está aqui atrás da gente, de frente com ele, o Petit Palais. Além disso, uma outra grande novidade para o mundo, o sistema de metrô de Paris. Ele não foi o primeiro, foi o segundo. O primeiro é Londres, mas é também uma das grandes novidades da Belle Époque. Inaugurada em 1897, a ponte Alexandre III, ou Alexandre III, como diziam os franceses, é um símbolo da Belle Époque. Essa expressão significa Bela Época e foi assim chamada depois que os franceses viveram os horrores da Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque foi um período de paz e prosperidade na Europa que apresentou muitas inovações tecnológicas como o carro, o telefone, o cinema e o avião. Ela começa em 1871 e termina em 1914, e a Ponte Alexandre III sintetiza os valores da época com rara felicidade. Trata-se de uma maravilha da engenharia. Ela foi a primeira ponte de Paris a atravessar os 40 metros do rio Sena sem necessitar de pilares. Além da tecnologia, ela traz a beleza do estilo Art Nouveau e seus ornamentos sofisticados. A ponte também remete aos tempos de paz, já que os franceses decidiram dar seu nome em homenagem ao czar russo. Era um gesto de boa vontade e de mostra da amizade entre os dois povos, amizade que seria reafirmada na Primeira Guerra Mundial. A ponte levou 4 anos para ficar pronta e foi inaugurada na Exposição Universal de 1900. O novo obelisco, o portal e a pista de caminhada ficam na rodovia de acesso a Lutécia. Ela se chama Jurandir Fiore. Ele foi prefeito da cidade em 3 ocasiões, nos anos 60, 70 e 80. O Paço Municipal também leva o nome de Jurandir Fiore. De volta ao centro de Lutécia, temos que falar dessa praça aqui, a Praça da Matriz, que leva o nome de Arlindo Eiras, e é o centro da vida social da cidade. Aqui acontecem shows, exposições, eventos da saúde e da educação municipal, além de ser o centro comercial da cidade, reunindo lanchonetes, bares e trailers. Arlindo Eiras foi subprefeito no tempo em que Lutécia ainda não havia se emancipado. E depois da emancipação, Arlindo Eiras foi prefeito nomeado da cidade. Além disso, ele foi presidente da Câmara de Vereadores. Antigamente, a praça se chamava Duque de Caxias, que foi um dos maiores generais da história do Brasil e é o patrono do nosso exército. Caxias é um dos responsáveis por ter mantido o Império unificado no século XIX. Também liderou as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, uma das maiores glórias do nosso exército. De frente com a praça, nós temos a Igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, construção emblemática da cidade de Lutécia. A primeira capela foi construída em 1925. Esse prédio aqui começou em 1933 e foi inaugurado em 1945. Porém, as 2 torres que enfeitam a fachada frontal só foram construídas nos anos 1950. E só em 1960 é que as torres ganharam os relógios tão característicos.
Quando a gente diz que as ruas estão cheias de histórias, nem sempre quer dizer que essas histórias sejam legais ou que nos tragam lembranças positivas. Aqui em Lutécia, na Praça Arlindoeiras, temos o Calçadão dos Estudantes, feito em memória de universitários lutecianos que morreram num acidente automobilístico enquanto iam estudar em Marília. A paisagem de Lutécia é marcada por diversos morros e cachoeiras, além das plantações de muitas culturas diferentes. Cenários deslumbrantes que fazem jus ao apelido Recanto Encantado, que aparece em seu hino. E assim a gente se despede desse passeio pela história, nas ruas de Lutécia.